Ozempic. 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 Este medicamento virou foco de atenção e a especulação sobre sua utilização por celebridades em suas jornadas de emagrecimento impulsionou significativamente suas vendas. Em pouco tempo, o Ozempic não só ganhou destaque como um dos remédios mais procurados, mas também atingiu marcas impressionantes, ultrapassando 3,17 bilhões em vendas de julho de 2022 a junho de 2023. O Ozempic é um medicamento injetável que foi aprovado pela Anvisa para o tratamento do diabetes tipo 2, mas que também tem como efeito colateral a redução de peso. Por isso, muitas pessoas que querem emagrecer têm recorrido ao Ozempic. Infelizmente, muitas vezes sem orientação médica ou informações necessárias. O Ozempic é o nome comercial da semaglutida, um medicamento projetado para imitar a ação do GLP-1, um hormônio que nosso intestino produz após as refeições. Este hormônio é essencial para regular tanto o apetite quanto os níveis de açúcar no sangue, atuando duplamente. Comunica ao cérebro que estamos satisfeitos e desacelera a digestão, mantendo os alimentos no estômago por mais tempo. Ao promover essa sensação prolongada de plenitude, o Ozempic ajuda a reduzir a fome, fazendo com que a pessoa diminua a ingestão de alimentos. O medicamento tem como alvo os receptores GLP-1 no cérebro, onde desempenha um papel fundamental na regulação do comportamento alimentar, ajustando os sinais neurais que controlam o apetite. Assim como algumas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica perdem o interesse por alguns alimentos que antes amavam, quem usa o Ozempic frequentemente descobre que não tem mais interesse por alguns alimentos, tanto pela diminuição do apetite, quanto por possíveis mudanças neurais que podem alterar percepções de sabor. Além disso, o GLP-1 desempenha um papel essencial na maneira como controlamos a quantidade de glicose no sangue. Antigamente acreditava-se que o pâncreas liberava insulina apenas quando detectava glicose no sangue. Agora sabemos que a história é mais complexa. Quando comemos, e aqui falamos particularmente de carboidratos, o processo digestivo começa e nosso intestino produz o hormônio GLP-1. Este hormônio é esperto e age rápido, sinalizando para o pâncreas se preparar e liberar insulina de forma eficiente, o que ajuda a controlar a glicose que logo chegará na corrente sanguínea após a digestão. Então, ao contrário do que acontece quando a glicose é introduzida diretamente no sangue, como numa injeção, por exemplo, o GLP-1 garante que o pâncreas atue de forma mais natural e equilibrada na produção de insulina. Portanto, em um metabolismo saudável, o GLP-1 atua como um elo crítico entre a ingestão de alimentos e a regulação da insulina, ajustando de forma precisa os níveis de glicose no sangue após as refeições. O GLP-1, hormônio que o Ozempic simula na forma artificial, atua sinalizando ao pâncreas para produzir insulina quando comemos, ajudando assim a controlar os níveis de açúcar após as refeições. Isso é particularmente relevante para pessoas com diabetes tipo 2, condição na qual o corpo não consegue utilizar a insulina eficientemente. O Ozempic, ao simular a ação do GLP-1, ajuda a regular a glicemia de maneira controlada, contribuindo também para a moderação do apetite. Ao evitar oscilações nos níveis de glicose, o medicamento pode prevenir aquela sensação de fome súbita e intensa que frequentemente acompanha os picos e quedas de açúcar no sangue. A pergunta que fica agora é complexa. Até que ponto a estimulação artificial dos efeitos de hormônios como o GLP-1 é segura e eficaz no tratamento a longo prazo? Quando tais medicamentos são utilizados sem as mudanças necessárias no estilo de vida e na alimentação, é essencial discernir entre o uso indiscriminado para emagrecimento e os casos específicos e severos, onde a prescrição médica é baseada em uma avaliação criteriosa, em situações onde mudanças no estilo de vida e na dieta não são suficientes.
Esta reflexão nos remete a um olhar retrospectivo sobre como a humanidade tem lidado com o controle do peso ao longo da história. Pílulas e medicamentos para emagrecer não são novidade e existem há mais de um século. Durante todo esse tempo, a pressão social por padrões estreitos de beleza tem sido intensa, afetando principalmente as mulheres. E como a perda de peso é um grande negócio que raramente tem sucesso a longo prazo, ela acaba criando uma fonte contínua de clientes recorrentes. Nossa primeira parada nessa jornada histórica é o dinitrofenol, uma substância com origens na Primeira Guerra Mundial. Utilizado originalmente em fábricas de munições como um explosivo, notou-se que os operários que entravam em contato com o dinitrofenol perdiam peso. Na década de 1930, esse composto foi repaginado e comercializado como uma solução para a obesidade. No entanto, rapidamente ficou evidente que o dinitrofenol apresentava riscos graves à saúde em doses elevadas, incluindo cegueira, neuropatia e, nos casos mais extremos, podia ser letal. Em 1938, a FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, classificou o dinitrofenol como perigoso e impróprio para consumo humano, resultando em sua retirada do mercado na década de 1940. Em seguida, na mesma década, a benzedrina, uma forma de anfetamina, encontrou uma nova clientela além de seu uso original. Embora fosse vendida como um descongestionante nasal, logo se descobriu que os sais de anfetamina presentes nela atuavam como estimulantes fortes. Isso não só desobstruía o nariz, mas também deixava as pessoas menos famintas e mais ativas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão fizeram grandes encomendas dessas pílulas para manter os soldados ativos no campo de batalha. Com o término do conflito bélico, os fabricantes de anfetaminas redirecionaram suas estratégias de mercado, promovendo-as entre as donas de casa como um método eficaz para a redução de peso. Nas décadas seguintes, combinações de anfetaminas, incluindo metanfetamina e dextroanfetamina, receberam aprovação da FDA para o tratamento da obesidade. No entanto, em 1965, houve uma mudança regulatória. A FDA baniu os inaladores de anfetaminas e restringiu o uso, podendo ser usado apenas com prescrição médica. Quantidades enormes de anfetaminas começaram a ser prescritas por doutores da dieta e o uso disparou nos Estados Unidos. Até 1970, estima-se que 5% da população americana, o que representa cerca de 10 milhões de pessoas, estava tomando anfetaminas sob prescrição médica. Foi durante essa época que a moda dos coquetéis de emagrecimento tomou conta do país. Em 1985, a obesidade foi reconhecida nos Estados Unidos como uma doença crônica que necessitava de tratamentos contínuos. Coincidentemente, foi também um ano em que o medicamento Fen-Phen, uma combinação de fenfluramina e fentermina, chegou ao mercado. A fama do Fen-Phen cresceu rapidamente por sua eficácia em promover redução de peso, mas recomendava-se limitar o tratamento a 12 semanas para evitar efeitos colaterais graves. Com o tempo, percebeu-se que mulheres que utilizavam o Fen-Phen por períodos extensos apresentaram problemas nas válvulas cardíacas, um risco associado à maneira como a fenfluramina alterava os níveis de serotonina no corpo. Isso, por fim, resultou na proibição do medicamento. Em 1999, o Orlistat, mais conhecido pelo nome comercial de Xenical, recebeu o aval da FDA como um medicamento seguro para uso. Ele funciona impedindo a digestão e a absorção de uma fração das gorduras consumidas, levando à eliminação de cerca de 30% delas pelas fezes. No entanto, um dos efeitos colaterais desagradáveis do Xenical é a incontinência fecal, popularmente chamada de vazamento anal. Além do Orlistat, métodos como o uso não prescrito de diuréticos e laxantes também já foram populares na busca pelo emagrecimento.
Esses produtos, embora possam oferecer uma solução rápida, geralmente resultam em perda de peso temporária e podem acarretar efeitos colaterais que variam de leves a graves, com riscos potencialmente letais. Com a chegada da semaglutida, vendida sob o nome de Ozempic, um novo capítulo foi adicionado ao mercado de medicamentos para a redução de peso. Entretanto, a FDA e outras autoridades sanitárias internacionais chamam a atenção para os riscos associados, que incluem danos intestinais, desnutrição crônica, doenças renais e um risco elevado de câncer de tireoide, reforçando a necessidade de cautela e supervisão médica na sua utilização. Um dos efeitos do Ozempic é prolongar o tempo que o alimento permanece no estômago, interferindo no processo de esvaziamento gástrico. Tomemos o exemplo de Emily Wright, que, ao usar o medicamento, percebeu um cheiro desagradável de enxofre em seu hálito e experienciou vômitos de alimentos consumidos vários dias antes. Esses sintomas, embora não comuns a todos os usuários, ressaltam potenciais efeitos colaterais ligados à lentidão no processo digestivo. Um aspecto pouco discutido é a possível redução na produção de ácido clorídrico, essencial para a digestão adequada e a absorção de nutrientes essenciais. Quando o trânsito alimentar é retardado e a função digestiva é comprometida, pode surgir um risco de deficiências nutricionais. Com isso, uma série de condições preocupantes podem ocorrer. Por exemplo, perda de massa muscular, complicações cardíacas, infertilidade, queda de cabelo e distúrbios psicológicos como ansiedade e depressão. Não é novidade que alterações na digestão, como as provocadas por alguns medicamentos, podem mudar o ambiente gástrico. E os problemas não param por aqui. Isso favorece um crescimento excessivo de bactérias ou fermentação dos alimentos, levando a sintomas como inchaço, desconforto e até dores de cabeça em alguns casos. Essas são possibilidades conhecidas na medicina, mas variam de pessoa para pessoa. Dependência e a realidade do efeito rebote. Quando falamos sobre o efeito rebote no contexto de medicamentos para perda de peso, podemos fazer uma analogia com a terapia de reposição de testosterona, que é frequentemente prescrita para homens com níveis baixos de testosterona, geralmente devido ao envelhecimento. Nessa terapia, a testosterona externa pode levar o corpo a diminuir ou cessar a produção natural do hormônio, resultando em efeitos como atrofia testicular. Similarmente, medicamentos que imitam o GLP-1, como o Ozempic, ao serem administrados, podem causar uma diminuição na produção natural desse hormônio pelo corpo. Se a medicação for interrompida, pode ocorrer um aumento no apetite e um possível ganho de peso durante o ajuste do organismo à sua produção hormonal normal. Transformação facial. O ácido hialurônico é um componente essencial da pele, contribuindo para sua hidratação e volume. Nos casos de perda rápida de gordura facial, que pode ser um efeito de alguns usuários de medicamentos como o Ozempic, o rosto pode apresentar uma redução notável de volume, resultando em uma aparência mais envelhecida ou emagrecida. Este fenômeno é informalmente chamado de rosto Ozempic. É importante notar, contudo, que essa reação varia entre indivíduos e não é uma experiência universal para todos que usam o medicamento. A escolha de iniciar um tratamento com medicamentos para emagrecer, como o Ozempic, exige uma reflexão cuidadosa e uma compreensão holística da obesidade. Esta condição não é apenas um sinal de desequilíbrio no corpo, mas também um reflexo de hábitos alimentares inadequados e de um estilo de vida que pode estar comprometendo o equilíbrio metabólico e hormonal. Gary Taubes, jornalista científico e autor, propõe uma perspectiva provocativa. Nós não engordamos por comer mais. Comemos mais porque estamos engordando. Isso sugere que o ganho de peso pode ser um sintoma e não uma causa de um desequilíbrio subjacente. E como o Dr. Jason Fung destaca, a obesidade é essencialmente um problema hormonal e metabólico.
É vital reconhecer que os medicamentos para emagrecer devem ser vistos como ferramentas terapêuticas e não como curas milagrosas. Eles devem ser usados sob estrita supervisão médica, especialmente em casos onde alterações no estilo de vida sozinhas não foram suficientes para corrigir a causa raiz.